Social media, existe um jeito certo de prospectar para conseguir ali os seus primeiros clientes? Você já chegou às vezes até a mandar mensagem no direct para a pessoa e nem recebeu uma mísera resposta? Olá, social media, eu sou a Letícia Ferraro, criadora do Podlet. Aqui eu sempre vou te ajudar a se desenvolver como estrategista de conteúdo e transformar o jeito que você pensa e cria conteúdo para as redes sociais. No episódio passado, eu falei um pouquinho, né, sobre a parte de processos, né? Então agora vem a resposta da pergunta que todo mundo faz em seguida: como que a gente consegue os nossos primeiros clientes? Então aqui eu vou falar sobre tudo aquilo que você precisa ter pronto antes de sair atrás do cliente e também vou falar sobre erros e acertos de quem tá começando a prospectar. Vou dar 3 caminhos muito bons para atrair ali os primeiros contratos, como fazer social selling também, de um jeito que vai gerar conexão ao invés de afastar esse cliente de você, porque esses 3 caminhos que eu vou passar, eles precisam andar juntos, né? Enfim, eu vou falar um pouquinho melhor. Eu até queria me desculpar pela demora entre um episódio e outro, eu fiquei muito doente, eu ainda tô com a voz um pouquinho ruim, então vocês me perdoem por isso nesse episódio. E também eu queria compartilhar com vocês, que eu não sei se vocês notaram, não sei se você tá só me ouvindo ou se você tá me vendo. Mas se você tá me vendo, você viu que nós temos agora, né, um novo acessório aqui que eu tô testando, que é o braço articulado, porque ele vai me ajudar bastante a ter mais didática, né, a conseguir deixar as mãos de fato mais livres, né? Então, eu vou testar e aí me dê seu feedback também se você achou melhor até a qualidade do som, se mudou alguma coisa, enfim, você me fala, porque a gente tá aqui testando e ajustando sempre. Beleza? Então, bora continuar. Primeiro ponto, o que você precisa ter antes de sair atrás de procurar cliente? Antes de qualquer tentativa da gente conseguir o primeiro cliente, primeiro, se a gente vai prospectar ativamente no caso, né? Tem um ponto que precisa estar pronto inegociavelmente: a sua produção de conteúdo. Eu não tô falando de 3 meses de conteúdo, não. Eu tô falando que você precisa estar constante na rede social há pelo menos 2 semanas, postando ali no seu perfil, aparecendo sempre nos stories, todos os dias, nos stories sem falhar. E isso não é só pro cliente visitar o seu perfil e encontrar alguma coisa, não. É prova social também, porque pensa comigo. Você tá oferecendo a gestão de redes sociais pra alguém. Aí quando você manda mensagem, você também. Quando qualquer pessoa diferente te segue ou te manda uma mensagem, uma das primeiras coisas que a gente faz é visitar o perfil de quem tá mandando mensagem. Isso é normal. E se você não encontra, pra uma pessoa que tá vendendo gestão, nenhuma gestão acontecendo no perfil dela, nenhum story, o que essa pessoa vai pensar? Que se você não faz nem o seu, como é que você vai fazer o dela? Então ela não vai confiar de você fazer isso no dela. E a pessoa vai estar certa. É um pensamento normal que os clientes vão ter, até porque você tá ali pra vender um serviço de gestão de rede social. Então, no mínimo, o seu perfil tem que ter bons conteúdos, que inclusive, se bem pensados e bem posicionados, vão te ajudar a fazer com que essa pessoa te responda de fato e queira realmente estar ali com você. Tá, aí continuando. Enquanto você não tem nada postado, né? Toda prospecção que você começar já vai meio que começar errado. Tá, pensa, se a pessoa visitar seu perfil, uma coisa boa, uma coisa ruim, vai ajudar, vai piorar. E você sabe que se a pessoa for conferir e não encontrar conteúdo, não encontrar prova social daquilo que você tá oferecendo, isso vai atrapalhar até as pessoas que você vai ter coragem de ir atrás. Tipo assim, você não vai ter coragem de ir atrás de empreendedores maiores, porque você vai ficar preocupada com isso. Ah, nem tem conteúdo pra ele ver no meu perfil. Então, antes de você começar, né, ir atrás de alguém para prospectar, você precisa primeiro garantir a sua produção de conteúdo. Sem esse mínimo, que é o mínimo que você precisa, toda tentativa de conseguir cliente, né, deve ser adiada por enquanto. Enquanto você não tem o mínimo, você não pode fazer o principal. Lê, mas eu tenho muita urgência. E eu canso de ouvir isso, gente. Ah, eu tenho muita urgência de ter cliente. Então, faça seu conteúdo. Porque não adianta a gente falar que a gente tem urgência se a gente não consegue, no mínimo, encontrar os bons clientes, os clientes certos. Porque a nossa produção de conteúdo também atrai o cliente qualificado. Os 3 erros que as social mídias mais cometem na hora de prospectar. O primeiro é mandar textão, mandar uma mensagem enorme no direct de um completo estranho, já no primeiro contato, sem você ter nenhuma relação construída antes. Ninguém lê textão de quem nunca nem trocou uma palavra. Segundo, que é ainda pior na minha visão, é aquela análise não autorizada.
Olha, eu analisei o seu perfil e tá aqui alguns pontos, só que a pessoa não te pediu nada e nem te autorizou a fazer isso. Então isso é muito invasivo. Ninguém pediu pra você analisar nada. E a pessoa do outro lado, ela vai se sentir muitas vezes até ofendida de você estar fazendo isso, porque ela não sabe nem quem você é e você já chegou fazendo uma análise que ela nem solicitou. E terceiro é mandar a mesma mensagem em massa pra qualquer perfil. Então você não consegue nem filtrar, não tem nenhuma lista, uma base de cliente qualificado. Você copia, cola e vai mandando para 50, 60 perfis diferentes. E o pior é que dá para perceber isso a quilômetros de distância, porque a mensagem não fala nada específico daquele cliente, não fala nada específico daquele negócio. Quando a gente junta esses três erros, o que a gente consegue ver é que não é uma prospecção. A gente está fazendo spam. E spam não converte. Spam afasta o cliente ideal da gente. E cada mensagem que não converte também vai queimar a sua confiança com esse potencial cliente. Mas, Letícia, então qual é o caminho para eu realmente conseguir os meus primeiros clientes? Não existe receita de bolo. Existem caminhos diferentes. E o que funciona melhor para você vai depender de onde você tem mais naturalidade, mais facilidade, mais familiaridade também. Então, vou dar alguns caminhos aqui para você conseguir os seus primeiros clientes como social media. Primeiro, usar a sua rede pessoal. Ativar o seu networking. Como assim, Lê? Mas eu não conheço ninguém que conhece. A gente sempre conhece alguém, ou nosso pai ou a nossa mãe conhece alguém que tem empresa também. E aí você pode começar indo atrás dessas pessoas, indo atrás de quem você já conhece, porque é uma barreira menor. É uma pessoa que só precisa te dar um voto de confiança profissional, não pessoal. Então é muito mais fácil que as suas primeiras vendas sejam para pessoas que já te conheçam. Isso vai te ajudar a só se relacionar com pessoas que já estão dentro do seu ciclo social. Segunda opção, fazer a sua produção de conteúdo. Porque a sua produção de conteúdo vai ajudar a atrair de forma natural esses leads através daquilo que você posta. Uma vez que são conteúdos que fazem sentido, conteúdos de prova social, conteúdos que realmente mostrem que você sabe aquilo que você está falando, que você sabe aquilo que você está fazendo. E terceiro, social selling, que é você se relacionar bem com quem já está perto de você. Seja interagindo, seja com alguém que você acabou de abordar. As pessoas que vão estar vendo o seu conteúdo, tem gente nova vendo seus stories, já chama essas pessoas no direct, começa a criar um relacionamento com essas pessoas. Isso vai te ajudar a vender muito. Por quê? Porque tem gente que converte muito mais pela prospecção ativa, tem gente que converte muito mais pelo próprio conteúdo, tem gente que converte muito mais pela indicação. Não existe uma ordem certa para todo mundo, que dá mais certo, mas os três precisam coexistir todos ao mesmo tempo. Porque a indicação, por exemplo, ela não é um canal previsível, então você precisa ter outros meios de atrair cliente. Social selling também não é tão previsível, porque você está sempre se relacionando, mas às vezes o volume aumenta ou abaixa. Então, os conteúdos que você produz para realmente atrair cliente, isso você controla. Então, você tem que focar naquilo que você controla para deixar tudo rodando ao mesmo tempo. E na prática, como que funciona essa questão da nossa rede pessoal? Então, esse primeiro caminho que eu falei, ele é o mais simples, que é você divulgar o seu trabalho para quem já conhece você. Então, começar a falar para as pessoas que você conhece que você está trabalhando com isso. Porque às vezes a gente está esperando cair cliente do céu ou aparecer do nada, né? Alguém ali que, nossa, sonhou com você. Só que a gente esquece de simplesmente contar com todas as letras para as pessoas, para os amigos, para os familiares, para ex-colegas de trabalho, que agora você está prestando esse tipo de serviço. Então, ativar a sua rede pessoal é isso. É você falar abertamente sobre o que você faz nos seus próprios stories, nas conversas, sem ter vergonha de parecer que você está vendendo, até porque você está construindo o seu próprio negócio, você não pode ter vergonha de trabalhar. E esse caminho, ele é o mais rápido porque já existe uma confiança natural entre você e aquela pessoa por uma outra relação, ela não precisa te conhecer do zero. Ela só vai saber que você tá fazendo isso profissionalmente agora. Então, não tem toda aquela barreira. É diferente daquela barreira de quando a pessoa não te conhece, que ela ainda precisa te conhecer, confiar. E outra coisa, deixa o seu conteúdo trabalhar por você. Realmente, assim, postar com constância dentro do próprio perfil. Quando você mantém um ritmo, uma frequência de conteúdo, sempre naturalmente vão surgir pessoas mais interessadas ali dentro do seu serviço. Aí você não vai precisar ficar procurando cliente novo toda hora. Então, é basicamente uma continuação de tudo que eu já falei no primeiro bloco do podcast, que é que a produção de conteúdo mínima ela serve como prova. E ela, ao mesmo tempo, também é um canal de aquisição. Então, quando você mostra que você sabe fazer, você também está sendo vista por quem pode te contratar. A diferença desse caminho é que ele trabalha em segundo plano, né? Então, para você conseguir entender, na prática é assim: você não tá tentando convencer ninguém diretamente, só que o seu conteúdo tá fazendo esse trabalho por você.
post depois de post, story depois de story. Tudo isso vai te ajudando a construir. E se você tá gostando desse episódio, está fazendo sentido pra você, não esquece de se inscrever no canal se você estiver no YouTube. Se você estiver no Spotify, avaliar com 5 estrelas. É super rapidinho que você faz isso e muda muita coisa pra mim. Até pra você continuar tendo mais episódios como esse. Então, por favor, eu tô contando contigo. Vamos lá. E o terceiro caminho é o social selling, né? Então, a gente se relacionar bem, seja com quem tá interagindo com o nosso conteúdo, até com as pessoas que a gente tá abordando ali. Tem um livro que eu gosto muito que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas na Era Digital, do Dale Carnegie, se eu não me engano, eu não sei a pronúncia exata do nome. Mas tem uma frase que tá no livro que ele cita que é do John Maxwell, se eu não me engano. E aí ele disse assim: se todas as condições forem iguais, as pessoas vão fazer negócios com quem elas gostam. E a gente gosta de quem demonstra gostar da gente. Se as pessoas fazem negócio com quem elas gostam e a gente gosta de quem demonstra interesse na gente, quer dizer, na prática, algumas coisas que são simples de aplicar. Então, por exemplo, memorizar o nome da pessoa, prestar muita atenção de fato no que a pessoa tá te falando, não ficar só esperando a sua vez de falar pra você falar de você. Você ter boas maneiras dentro das conversas, principalmente conversas comerciais, conversas que podem te gerar algum networking, e você estar presente por inteiro, onde quer que você esteja. Sem você ficar respondendo ali de qualquer jeito. Não, esteja presente por inteiro. Você está conversando com a pessoa, se interessa pelo trabalho dela, pergunta, tira dúvida. Isso já vale muito mais para quem está interagindo com você. Ali, por exemplo, nos comentários, nos stories, e vale ainda mais quando é você que tá indo até a pessoa, porque aí a desconfiança inicial, ela sempre vai ser maior. Só que se você se interessa antes de querer vender, então se você se interessa genuinamente pelo que a pessoa faz, o que ela entrega, você quebra essa barreira. E por que que esses três caminhos precisam andar juntos? Porque vale reforçar um ponto. Eu falei aqui de rede pessoal, produção de conteúdo e social selling. Não são opções, são três frentes diferentes que tem que caminhar em paralelo, uma a outra. Então, a sua rede pessoal vai ver o que você posta, vai reforçar, vai trazer mais indicação. O seu conteúdo, ele vai te dar mais margem para trabalhar o social selling, vai atrair lead para você. E o social selling em si vai te aproximar de quem tava ali, às vezes, só olhando de longe, meio em dúvida se contrata ou se não contrata. Então, quando você usa só um caminho, o resultado ele vai demorar muito mais para funcionar. Mas quando anda tudo junto, um vai cobrindo ali a lacuna do outro e você vai conseguindo ter resultado de maneira mais constante. Inclusive, eu preciso ressaltar que conseguir cliente não é o mesmo que estar pronta para atender ele. Agora que a gente já falou de canais de aquisição, né? Porque conseguir o primeiro cliente é uma coisa, mas você estar preparada para fazer uma boa entrega para ele é completamente diferente. E às vezes a gente foca tanto no, ai, preciso conseguir o cliente, só que na hora que o cliente fecha, nossa, não sei nem o que eu faço, não sei nem por onde eu começo. Então você tem ali o processo básico. Conseguir o cliente não é o mesmo que estar pronta para atendê-lo. Pensa assim, naquilo que acontece quando esse processo não tá resolvido. Você conseguiu ali o primeiro cliente, você ficou super feliz, meu Deus, cadê o briefing? Eu não tenho processo de entrega bem definido. Não sei nem por onde eu começo a estratégia desse cliente. Aí eu vou fazendo tudo ali, vou vendo na hora, vou improvisando. E aí isso vai me gerando uma insegurança, vai passando uma insegurança para o cliente também, e é exatamente esse o problema que o Combo SME resolve, que é o meu combo de materiais. Porque ele vai te ajudar a realmente fazer uma produção de conteúdo para atrair esse cliente, mas não só com esses caminhos, ele vai te deixar pronta para atender bem esse cliente, desde o momento do briefing até uma entrega de estratégia macro. Então você recebe todos os templates prontos para você conseguir de fato atender bem esse cliente. Então é só copiar, adaptar para o seu caso e aplicar. Então hoje tá só R$ 97,00, pagamento único, acesso vitalício. O link de compra vai estar na descrição desse episódio, então é só você clicar, beleza? E quando a produção de conteúdo ela fica realmente certa ali, né? Muda não só o cliente, né? Então eu tenho uma mentorada que a Kemily, ela já tinha vários clientes quando ela chegou para fazer a mentoria comigo, mas não eram os clientes certos, não eram os clientes que ela gostaria de atender. E dentro da mentoria a gente construiu uma produção de conteúdo de um jeito muito assertivo para ela, seguindo exatamente essa lógica que eu mostrei dentro do episódio. O resultado inclusive chegou muito rápido, porque ela fechou contratos recentemente, inclusive acima de R$ 2.000, e ela tá com várias reuniões marcadas para essa semana com propostas dentro da mesma faixa de preço. Por que eu tô dando o exemplo dela? Porque o ponto não é só
conseguir o cliente. O ponto é que quando a sua produção de conteúdo tá certa, quando você aplica isso com intencionalidade, quem chega até você já chega muito mais alinhado com aquilo que você quer entregar. E aí você para de atrair qualquer cliente e passa a atrair o cliente certo. E isso vale tanto para o seu primeiro cliente quanto para o 10º cliente. Então, antes de mandar qualquer mensagem de prospecção essa semana, garanta que você já tem pelo menos 2 semanas de conteúdo postado no seu perfil, que a mensagem que você vai mandar é para uma pessoa específica, escolhida por um motivo, que você não tá copiando e colando, que você tá primeiro se relacionando com essa pessoa, que você já sabe o que vai fazer, inclusive, se essa pessoa topar falar com você, para você não ficar travada, para não te atrapalhar na hora de atender esse cliente. Se esse episódio fez sentido pra você, não esquece de me marcar se você tá assistindo, inclusive, e me conta também se você já conseguiu o seu primeiro cliente ou se você ainda tá criando coragem para dar esse primeiro passo e iniciar como social media. E a gente se vê no próximo episódio.